Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia. Depois de ter sido apresentado, ao fim desta manhã, o Programa Municipal de Apoio Extraordinário no âmbito da Covid-19, aprovado em reunião de Câmara pelos vereadores do Partido Socialista, a oposição, o PSD, através de Marco Claudino e Luís Aniceto, deram uma conferência de imprensa onde manifestaram o seu desagrado pela forma como dizem foram tratados, bem assim como as suas propostas. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo, é a segunda vez que venho hoje ao edifício da Câmara Municipal e, portanto, aqui um bocadinho contrariando as regras que todos em sociedade temos que ter de isolar-nos o máximo possível, mas o contributo e o trabalho de comunicação social, esse nunca pode parar para darem boa informação e, portanto, agradecemos prioritariamente a vossa presença hoje. Esta conferência de imprensa, à semelhança daquelas que íamos fazendo até à paragem quase do país há cerca de um mês atrás, vem naturalmente dar resposta àquilo que são as nossas considerações sobre a reunião de Câmara Municipal que tem lugar à terça-feira, 2 em 2 semanas. Hoje o tema principal, quase exclusivo, mas não exclusivo, é naturalmente o do coronavírus e queria, sobre este aspecto, dizer 2 ou 3 coisas de contexto. Primeiro é que, como tiveram toda a oportunidade de ver, há cerca de um mês, no dia 17 de março, emitimos um comunicado, primeiro a solidarizar-nos com todas as medidas que pudessem ser tomadas pelas autoridades de saúde e a apelar a serenidade e a clareza nas medidas de quem tem responsabilidade para as tomar e também disciplina para quem as tem que, todos nós, cumprir. É fundamental essa clareza, é fundamental naturalmente também a determinação, por forma que há pandemia e há dificuldade que essa pandemia naturalmente acarreta, não seja acrescentadas outras dificuldades que têm que ver com a incerteza, têm que ver com as dúvidas, têm que ver com a questão entre a recomendação e a decisão e até com alguma sobreposição entre aquilo que são os poderes locais e regionais. Compreendemos, e ainda não é o tempo de fazer esse balanço, falaremos mais à frente, que a prudência é de facto o primeiro pilar, mas depois também a clareza também o é e faremos naturalmente esse balanço mais à frente. Nesse período tivemos a oportunidade muitas vezes, particularmente e por nossa iniciativa, de apelar e de dar recomendações e sugestões à primeira Sra. Presidente da Câmara e depois, enquanto esteve naquele período da ausência à Sra. Vice-Presidente, por forma a também podermos colaborar. Deixámos sempre à sua disposição para o efeito. Solicitámos há cerca de 2, 3 semanas aquilo que seriam os pontos, os balanços, os dados, os relatórios que houvessem relativamente às várias áreas, por forma que também nós pudéssemos dar um contributo sobre o assunto. Solicitámos ainda algo que para nós era importante, que todos os partidos, na Câmara Municipal, como sabem, só há 2 partidos, mas todos os partidos e forças políticas envolvidas na Assembleia Municipal pudessem ter, à semelhança daquilo que acontece nacionalmente com todos os partidos do Parlamento, pudessem ter uma reunião com as autoridades de saúde locais, quer com a Autoridade de Saúde, quer também com os responsáveis dos centros hospitalários e de tudo que tem a ver com a saúde, por forma que todos, em conjunto, coletivamente, pudéssemos ajudar a dar contributos e a ultrapassar em conjunto esta situação. A resposta que nos foi dada foi um draft de conferência de imprensa da OSCIM e um pedido de, se quiserem, deem-nos mais sugestões. Não nos parece que seja isso uma forma muito leal, seja como for, nada dissemos, mas não posso deixar de o referir, uma vez que hoje quis ser passada a ideia que nos foi-nos pedida informação e propostas e que nós simplesmente não quisemos dar. A questão é muito simples. Nós sempre estivemos disponíveis para ajudar e para até ter um documento consensual que fosse trabalhado em conjunto. Não foi essa a opção. E a opção é tão clara que foi o SEMAS que decidiu, portanto não foi para discussão em Câmara, foi o SEMAS que decidiu há mais de uma semana aquilo que seriam os novos tarifários e que seriam ratificados em reunião de Câmara. Portanto, em nenhum momento houve essa vontade. Não queremos, naturalmente, aumentar ou escalar este tipo de assunto, até porque hoje aquilo que se passou em reunião de Câmara é um bocadinho indescritível naquilo que é o dever de respeito pelas regras legais, antes de mais,
democráticas a seguir, que é tentar passar a ideia que a nossa proposta era alternativa àquela que foi submetida pelo Presidente da Câmara. Não, a nossa proposta tinha e tem, e vamos explicar algumas dessas questões, alternativas, tem questões de aditamento e tem outras questões, naturalmente, nas quais nós acompanhamos a proposta que foi hoje submetida. E, portanto, gostava de falar, primeiro, das nossas propostas e depois também daquilo que tem a ver com a submissão da proposta pelo parte do Sr. Presidente da Câmara. Nós fizemos e dividimos isto de forma em dois planos. Primeiro, cronológica, é preciso respostas imediatas para as dificuldades atuais, e segundo, relativamente àquilo que são os setores ou os destinatários. Naturalmente que é fundamental hoje preocupar-nos ainda, e bastante, com a questão da saúde, que à semelhança daquilo que acontece noutros municípios, em Mafra, em Cascais e outros municípios, onde está a ser adquirido pelas câmaras municipais, e não esperar só que voluntários façam o seu trabalho, mas deem o seu préstimo à comunidade. Mas as câmaras municipais têm que tomar a iniciativa de comprar equipamentos de proteção individual, designadamente máscaras, para poder dar à comunidade. Isto é fundamental porque para o equilíbrio que é fundamental na saúde de todos nós, mas também na saúde económica, quando as pessoas tiverem que voltar à sociedade, possam também estar o mais protegidas possíveis. E, portanto, essas medidas que nós hoje propusemos foi que houvesse uma aquisição de equipamentos de proteção individual por parte da Câmara Municipal. Não quiseram, votaram contra. Ou tentaram dizer que eram contra. Dissemos também um ponto que é muito importante, que eu acho que está a passar um bocadinho ao lado de todos. Não sei se têm conhecimento da situação que hoje vive nos bombeiros, mas foi-nos relatado e confirmado por várias pessoas, não tivemos a oportunidade, porque hoje a reunião não era para discutir, era só para fazer um amém às propostas do Sr. Presidente da Câmara, que hoje, não sei se têm conhecimento, as delegações do Machiel e da Silveira estão encerradas. E estão encerradas porque há cerca de um mês, quando foi decidido fazer as equipas de resposta por causa do Covid, e, portanto, o que tudo isso implica ao nível de divisão de turnos e de separação de pessoas para que um potencial infectado não contamine todos, foi assegurado oralmente pelo Sr. Presidente da Câmara que assumiria todos os custos inerentes. Ora, acontece que, entretanto, 3 semanas depois disso, não, para aqui, readaptem-se. E a readaptação, o que está a levar é que têm ido buscar profissionais que se encontrem, porque os voluntários naturalmente não podem estar a desenvolver esse tipo de trabalho, à Silveira e ao Machiel, encerrando. Porquê? Porque a Câmara Municipal, que quis hoje faustosamente assumir, e já lá vamos, um valor de 2,9 milhões de euros, que é uma falácia completa, não tem 40 ou 50 mil euros para assumir os custos do próximo mês para os bombeiros. É uma questão de prioridade, do qual nós, naturalmente, quisemos hoje fazer uma separação muito clara e dizer que, para nós, esse tipo de despesa não é uma despesa, é um investimento e, portanto, a Câmara Municipal tem uma obrigação perante a sociedade de assumir esses custos e esses encargos perante os bombeiros e não deixar, naturalmente, os bombeiros numa situação entre um socorro, naturalmente, é positivo, é importante, mas que não deixa de ter um efeito que é claro e visível, que é, quer a secção dos bombeiros do Machiel, quer a secção dos bombeiros da Silveira, neste momento estão encerrados. E, portanto, esse é um ponto muito, muito importante. Um outro ponto, para nós, era fundamental, tinha a ver com a questão dos testes nos lares. Aquilo que acontece em vários pontos do país, foi-nos transmitido que os funcionários já tinham sido testados, mas também, naturalmente, os utentes sejam testados, que se exijam ao Governo que não se faça sempre uma palavra de demasiada cordialidade, e já podemos ir aí sobre uma determinada visita, mas que possam fazer uma exigência ao Governo para que todos os utentes dos lares, que é um foco de risco brutal, possam ser também testados. Outro ponto para nós importante tem a ver, naturalmente, com a questão da saúde mental, daquilo que é o acompanhamento psicossocial. Sabemos que existe, regozijando-nos com essa exigência, mas que era importante haver um protocolo com ordens de psicólogos, era a nossa sugestão, ou qualquer outro tipo de iniciativa para haver esse reforço. Relativamente à água, aquilo que foi apresentado representa 1 euro por mês para cada torriense. 1 euro por mês para cada torriense. Apresentar 250 mil euros em 3 meses num município de 80 mil pessoas representa 80 mil euros por mês, mais coisa, menos coisa, portanto 1 euro por mês. Sendo que não é 1 euro por mês de poupança. Porque a verdade é que
as pessoas, naturalmente, tendo mais tempo em casa, com mais custos, vão muitas delas ultrapassar os escalões. E depois tem a proposta é tão feita de forma, nem nos deixaram discutir, devo dizer, de forma um pouco ligeira, que só prevê, por exemplo, a descida para o primeiro escalão dos domésticos, mas não prevendo, por exemplo, para as famílias numerosas, em que o escalão já não é de 1 a 5 metros cúbicos, mas de 1 a 9. E só prevendo de 1 a 5 metros cúbicos. O que é que nós dissemos? Se há uma lógica no nosso tarifário, com aquilo que são os vários escalões e as várias diferenciações, então aquilo que é importante é que se mantenha o racional, que se mantenha aquilo que é a lógica do tarifário e que se faça uma revisão clara, de 50% da fatura da água. É uma resposta imediata, necessária, ponderada e absolutamente sustentável. Mas dissemos mais, para aqueles que não laboram, além das IPSS, para aqueles que não têm atividade, por quais foram impedidos de desenvolver a sua atividade, não faz qualquer sentido que a Câmara Municipal lucre cobrando os contadores. E, portanto, para esses, aqueles que não desenvolvem qualquer atividade, é uma isenção que tem que ser total. Mas com critérios. Para todos os domésticos, empresas, naturalmente 50% da fatura, incluindo todas as taxas variáveis e fixas, e para aqueles que se encontram hoje impedidos de desenvolver a sua atividade, possam ter uma redução mais alargada de 100%. Queria também dizer que fizemos uma proposta, falei com o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Cascais, que me autorizou naturalmente também a dizer, mais uma vez gostaria de ter transmitido isso, que há uma aplicação que basicamente tem um efeito de encontro entre consumidores e empresas, das pequenas empresas que hoje estão impedidas de trabalhar, sejam cabeleireiros, sejam muitos bares, sejam cafés que estão naturalmente com grandes reduções, possam receber, as pessoas possam, nessa plataforma, se o comerciante quiser aderir, possam comprar um voucher de 20 euros e recebe uma contrapartida de 24. Portanto, tem um ganho futuro de 4 euros. E a Câmara Municipal também entraria neste projeto, emitindo também ela um voucher de 4 euros para equipamentos municipais no prazo de 1 ano ou para estacionamento. E, portanto, era uma forma, com muito pouco custo, da Câmara Municipal ajudar e ser aqui uma parceira e ser uma desbloqueadora entre aquilo duas vontades importantes. A necessidade de liquidez e de fomento de uma economia local que já não estava fácil no nosso município e também aqueles que hoje ainda não estão a sentir muito as dificuldades e que naturalmente têm que fazer despesa, que possam ter aqui um incentivo também financeiro para o fazer. Também esta situação, nem quiseram que fosse discutida e não foi naturalmente também aprovada. Outras situações que eu passaria aqui rapidamente, só dizendo aqui mais uma questão que tem aqui com o meu colega Luís, tem a ver com os processos urbanísticos e também de apoio às empresas, ao nível do pagamento de fornecedores, queríamos dar nota de um assunto. A Câmara Municipal hoje encontra-se fechada. Não há muitas no país assim. Se encontra totalmente fechada. Aceitamos que num momento inicial de prudência, de desconhecimento, que as primeiras medidas sejam medidas mais draconianas, mais drásticas, que se possa naturalmente fazer com que tudo pare. Hoje em dia é preciso ter o equilíbrio de que não faz, por exemplo, sentido que determinadas atividades não possam, pelo menos, estar abertas ao público. Abertas ao público através do CTT ou de um guichê para receber determinados processos, como o Luís explicará a seguir. E foi isso que dissemos. Como dissemos uma outra coisa, hoje todos os funcionários públicos ou trabalhadores em função pública recebem a sua remuneração por inteiro. Naturalmente sem culpa nenhuma dos trabalhadores, estão em casa uns em teletrabalho, estão outros no terreno, a quais nós temos que agradecer o seu serviço, o seu risco que assumem, muito moderadamente, mas há outros que não têm condições porque não estão adaptados. A direção, o executivo não conseguiu direcionar naturalmente uma adaptabilidade desse trabalho. Aquilo que propusemos, para bem de todos, e também por um sinal de modelo para fora, é que enquanto não estiver reaberta a Câmara Municipal, que há de ser gradual, pudesse haver algo importante. Formações que são obrigatórias por lei pudessem ser dadas por videoconferência entre os trabalhadores e naquelas situações onde possa haver alguma adaptabilidade, que haja esse incentivo para que os funcionários também são gente boa, que querem colaborar, que também sentem esta dificuldade, sentem que não estão na Câmara Municipal, mas que gostariam de estar, que pudessem também colaborar voluntariamente com essa situação. É para nós importante preparar o futuro um futuro que vai ser difícil. Hoje mesmo o FMI veio dizer
que vamos ter 14% de desemprego e 8% de recessão este ano. Portanto, é natural e vai haver seguramente medidas complexas e, portanto, é preciso preparar-nos já. E preparar-nos já com a sociedade civil e com o município à frente. Uma última nota, antes de deixar ao Luís, tem a ver com os valores. Sei que vos foi apresentado hoje um valor de 2,9 milhões, e não 3,9 milhões, de conjunto de propostas. É uma mentira. Uma mentira. E vou descascar, porque é uma questão que eu acho que gosto muito de dizer. É uma mentira, primeiro, porque conseguem colocar 233 mil euros, que até foi confirmado em reunião de Câmara, foi a única coisa que conseguimos confirmar, como impacto financeiro, a suspensão do regulamento de apoio às associações. E, portanto, o pagamento daquilo que são as transferências habituais relativas ao ano anterior. A nossa pergunta era óbvia. Se isto tem um impacto de 233 mil euros, quer dizer que se não houvesse a suspensão, gastar-se-ia menos 233 mil euros pelo regulamento. Foi dito não, é neutro. Portanto, 233 mil euros dos 2,9 milhões já podem retirar. Vamos para os 2,7. Mas dos 2,7, 1,712 mil euros, 1,712 mil euros, que é 1,5 milhão do IMI e 212 mil euros relativamente a isenções para 2021, só tem efeitos em 2021. E, portanto, já vamos, relativamente a 2020, com 955 mil euros. E desses 955 mil euros, verdadeiramente, está incluída até, imagine-se, a isenção do pagamento de rendas de equipamentos esportivos, aqueles que são aos clubes, aqueles que estão neste momento impedidos de atuar. Portanto, pode ter um impacto financeiro, porque há um ano cobraram 4 mil euros e agora não cobram. Muito bem. Como há um ano cobraram durante 3 meses 200 mil euros de parquímetros e agora não cobram. Mas isto não é um impacto financeiro nas receitas da Câmara, mas não é um impacto financeiro na vida das pessoas. Porque as pessoas, naturalmente, hoje não gastariam esse valor em parquímetros, desde logo. Porquê? Porque não circulam, porque a atividade está muito parada. E, portanto, aquilo que é dado ao cidadão, isto é, aquilo que é reduzido ao cidadão, face àquilo que é, de facto, o seu consumo, são os 250 mil euros, que representa cerca de 2% do orçamento do SEMAS, 250 mil euros e isenções que existem, com mais de 100, 200 mil euros, de outro tipo de isenções, de publicidade, que aqui se encontram. E é este o valor que existe. Os 2,9 milhões é ficção. É querer dizer, cá está com aquela necessidade de antecipar e de arranjar um grande bolo, que há muito valor, mas depois daquilo que é efetivo, esse valor não existe. Simplesmente não existe. E só existirá no IMI, seguramente, numa proposta que nós sempre fizemos, que é reduzir o IMI, que agora, bem-vindos à sua adesão, só existirá uma decisão que será em novembro, com efeitos para 2021. E é preciso, eu sei que o Sr. Presidente disse que não precisava muito de números, precisava de uma cábula do Pedro, na conferência de imprensa, precisava da cábula do Pedro para falar de números, mas é preciso, sabemos que é um executivo que não tem grande experiência na vida fora da autárquica, mas é preciso, pelo menos, que se aconselhem com empresários, com gestores, para saber as decisões que são precisas. E, neste momento, o que é preciso é decisões rápidas, imediatas, com impacto. As outras decidir-se-ão numa segunda fase. Agora, é importante ter noção das coisas. Estamos continuamente colaborantes, com vontade de ajudar, também se nos quiserem ajudar. Agora, por favor, há uma coisa que tem que ficar claro para todos. Nós damos os nossos contributos, fizemos as nossas propostas, achamos que têm méritos, foram todas chumbadas pelo Partido Socialista, foram recusadas, nós naturalmente nem quisemos, não votámos, porque o modo de votação é algo que não vale a pena explicar, mas temos pena que o mérito que eu acho que temos das nossas propostas, que teriam impacto, e seguramente outras virão, possam ser reavaliadas pelo Executivo, porque oferecer €1 por mês a cada torriense e querer fazer grandes flores disso é, de facto, muito, muito pouco. Passado só aqui ao Luís, antes da vossa parte das perguntas, para falar de duas propostas que temos relativamente aos processos urbanísticos e relativamente também àquilo que tem a ver o pagamento a fornecedores. Essa licença, com a devida distância e depois com a higienização devida. Ora, boa tarde a todos. Não querendo ocupar em demasia o vosso tempo, sabendo que a maioria, infelizmente, está em causa devido a esta pandemia que a todos nos afeta,
e ao fim e ao cabo faria uma analogia com o dia que está hoje, ou seja, esperar que a breve tempo a nuvem cinzenta ou muito cinzenta que paira sobre todos nós, que se afaste e que venham melhores dias. E que venham melhores dias é um pouco a nossa intenção e nesse sentido estas propostas e de toda a forma a solidariedade, a clareza e disciplina que o Marco frisou e que acho que não é demais frisar. E depois até relativamente a essa situação e digamos corroborando e até passaria a ler uma mensagem que enviei na última reunião de Câmara que existiu, que já foi um pouco sui generis, a 17 de março, e vou passar, depois passarei a ler uma mensagem que enviei ao Sr. Presidente de Câmara, porque também não houve PAOD, depois pediu para enviar por escrito, portanto foi uma reunião para terem noção em WhatsApp, mas escrito. Portanto, eu também, se não vivesse, pensaria que era um pouco surreal ou que estaria numa realidade virtual. Exatamente. Para além da reunião que não houve e que houve essa anuência e, de certa forma, acatámos com essa decisão. Porque acho que, atendendo ao tempo em que vivemos, mais do que impor regras, e se calhar algumas delas até demasiado absurdas, é importante discutir e perceber os pontos de vista. E é importante perceber, não é só porque existe uma força partidária, que aqui está representada por duas pessoas, e existe mais uma que também por infortúnio está em tratamento, que é a colega Maria João. Também mando uma saudação especial e também espero que a nuvem que paira cinzenta sobre a vida dela, por outras questões também de saúde, seja ultrapassada a breve tempo, e parece-me que sim. Mas com este parênteses, dizer o seguinte: é importante porque as pessoas nesta fase estão sensíveis e carentes de informação fidedigna para perceberem e de certa forma também mensagens de esperança. E é nesse sentido que acho que muitos dos incentivos devem ser essa mesma mensagem de esperança, e o que há pouco falava de analogia com a nuvem cinzenta, que é que depois de passar essa nuvem cinzenta que algo melhor vem. Porque na maioria dos casos é cinzenta, para não dizer mesmo negra escura. Negra escura no caso de pessoas que vão ter que sofrer despedimentos, que não vão conseguir, vão ter uma quebra significativa dos rendimentos. Se calhar o contacto que têm são com pessoas que estão afetas ao setor público e aí, felizmente, que o corte é menor. Mas não podemos ignorar ou escamotear as outras, portanto, as outras pessoas que vivem essas situações. E é nesse sentido que acho que as medidas são muito curtas, à semelhança do que são a nível nacional e, portanto, carecem de alguma discussão e de alguma ponderação no sentido de termos soluções mais equilibradas. E que muitas delas nem necessitam de um dispêndio financeiro tão grande. E que é o caso de haver a possibilidade da entrega de processos urbanísticos novos. Sabemos que neste momento a construção tem, devido a toda esta incerteza da economia, vai ter uma contração grande. Mas também não sabemos que existem muitos processos que estão pendentes de aprovação, pendentes de solução, existem, digamos, litígios, fiscalizações obras que estão embargadas e que as pessoas têm vontade de as terminar, porque iniciaram esse processo e têm vontade de as terminar. E tudo isto não é o facto de não haver prazos que vai resolver esses problemas, antes pelo contrário, vai agravá-los. Portanto, era importante haver um canal e a possibilidade também, à semelhança do que existe noutras câmaras, até aqui na proximidade, e algumas, governados pelo mesmo partido, outras não, que fazem isso. Portanto, isto não é nada de inovador, é uma questão simples, mas que facilita muito essa situação. Também as medidas para as empresas, para os pequenos e digo mesmo microempresários e microempresas, as ajudas são muito precárias. Estou a falar de cafés, pequenos restaurantes, que não têm, digamos, uma estrutura financeira ou económico-financeira que permita ter, ou mesmo o layoff não seja a solução, porque o layoff existe um impacto financeiro, ou seja, de 2 meses até o recebimento do dinheiro.
do valor que tem que pagar a cada empregado. Portanto, a solução que arranjaram é uma solução tipo partilhada e, de certa forma, parece muito bonita dizer que é uma solução partilhada, ou seja, é a 3, o empregado perde 1/3 do salário, o governo dá 1/3 do salário e o empresário dá 1/3 do salário. A questão é que o empresário passa a ter uma receita zero ou até negativa, porque tem as despesas inerentes aos custos fixos da empresa e não tem receita, ao passo que o empregado, neste caso o trabalhador, vê o seu rendimento diminuído num terço. Sabemos que a maioria, com salários próximos do salário mínimo nacional, acaba por ter um impacto grande no rendimento das famílias. Do agregado, digamos. E, por último, em relação ao que passaria a ler sobre... eu leio que acho que é mais claro do que está a dizer que disse isto ou que disse aquilo. Vou ler ipsis verbis o que enviei e, portanto, o que enviei ao Sr. Presidente Carlos Bernardes na altura, a 17/3/2002, foi sobre a situação que estamos a viver e perante todos os comunicados que recebemos, que são de louvar, permita-me que apresente algumas sugestões, algumas delas decorrentes de questões e preocupações populares, mas que devem ser tidas em conta. No mercado municipal, os vendedores de frescos estão normalmente sem máscara nem de luvas. É urgente a Câmara ou Promotores providenciar o mesmo. A indústria agroalimentar, os manuseadores dos diferentes produtos, devem ter garantidamente máscara de proteção. Não podemos deixar que Torres Vedras, por infortúnio, fique nesta história pelas piores razões. Numa situação futura, penso que o município devia equacionar a distribuição gratuita de luvas e máscaras de proteção, bem como de solução hidroalcoólica para desinfecção, sobretudo nos locais de acesso público. Ao dispor para qualquer esclarecimento, Luís Aniceto. E por último, passando... Só a questão do apoiamento dos fornecedores da nossa proposta. Também dentro das nossas propostas, uma delas vai no sentido de que a Câmara e as empresas associadas, SEMAS e Promotores, que paguem atempadamente de modo a não penalizar a exagero o que está a acontecer, posso dizê-lo, várias pessoas, empresários, pequenos empresários, me alertaram para tal, alguns até me facultaram alguns e-mails trocados e que o argumento é, pelo facto de a Câmara estar fechada ou de não poderem ter acesso, não pode ser efetuado o pagamento. Ou seja, isto são tudo, não são queixinhas de todo, mas são de todo questões que têm alguma gravidade no sentido em que acaba por penalizar ou sobrecarregar mais as empresas e, consequentemente, as pessoas que estão dependentes, que, ao fim e ao cabo, direto ou indiretamente, somos todos nós. Só dizendo, esta mensagem que o Luís aqui leu é um de vários exemplos de propostas que fomos apresentando por iniciativa própria, sem qualquer comunicação, sem qualquer mediatismo, no sentido de colaboração. Portanto, devem, creio que, imaginar algum sentido, não de ingratidão, porque não há gratidão nem ingratidão na política, mas de alguma desfaçatez com aquilo que ouvimos hoje de manhã por parte do Sr. Presidente da Câmara. E, portanto, a partir daqui estamos naturalmente ao dispor para as questões que queiram colocar. Já agora, começando pela conferência de imprensa da parte da manhã, sim. Carlos Bernardes disse aqui, referiu aqui, que foi aprovada uma proposta pelos vereadores do PS e pelo Presidente da Câmara, onde estavam englobadas, posso errar aqui 39%, mas cerca de 83% das propostas que o PSD tinha apresentado. O que é que tem a dizer em relação a isso? Não sei se todos ouviram, mas vou fazer, para a ajuda também de quem nos ouve, a questão que o Carlos Rosa, da revista Festa, colocou, foi de que o Sr. Presidente da Câmara tinha dito que nas propostas subscritas por ele e pelos vereadores do Partido Socialista estavam presentes 83% das propostas que o PSD tinha apresentado. Qual é o nosso comentário? Primeiro, é que o Sr. Presidente da Câmara, de facto, tem alguma dificuldade em fazer contas, porque na reunião de Câmara disse que eram 70%, uma hora depois já são 83,3%. De facto, é bom perceber quais é que são as percentagens e quais é que são os cálculos que ele faz. Mas é preciso verificar
que nós também estamos de acordo, como dissemos, com muitas das medidas que aqui se encontram. Agora, as nossas medidas, eu tenho alguma dificuldade de perceber onde é que elas são iguais. Não é na água, não é no pagamento dos fornecedores, não é na aquisição de EPIs por parte da Câmara Municipal, não é nos testes dos utentes, não é no pagamento a fornecedores a 100%, não é na aplicação na plataforma que propusemos relativamente à questão do compra agora, beneficie depois, e portanto eu tenho alguma dificuldade em perceber esses cálculos. Como também tenho dificuldade, como vos disse, em perceber os cálculos onde ele atingiu os 2,9 milhões de euros, que já percebemos que são todos um erro, seguramente, de cálculo, mas grave. E vou dizer porque é que é grave. Porque ele não ter feito bem as contas, ou ter querido meter questões de 2021 para dizer que há uma conta muito grande agora, é uma habilidade política. Depois da sua vereadora, em reunião de Câmara, dizer que, textualmente, que 233 mil euros de impacto não é verdadeiramente impacto, e perguntado por um colega vosso se as contas que eu tinha aqui presentes se mantinham, ele disse que sim, isso já não está no patamar da habilidade. Está no patamar que eu não vou qualificar. Mas na reunião desta manhã não disse 2,9, mesmo 3,9 milhões. Aqui é uma discrepância um bocado grande de valor, que ouvimos de manhã e que ouvimos agora. Aliás. Porque ele fala de 2,4 milhões de receita e 1,5 de apoio. Ele diz que vai dedicar a município de 2,4 milhões de euros de receita e aloca 1,5 milhões de euros no pacote de... Pronto, esse valor não está correto. Esse valor não está correto, admito que tenha escrito isso, mas tinha que, de facto, fazer aqui as contas, porque 1,5 milhão de euros, como vos disse, tem a ver com o IMI, 212 mil euros tem a ver com isenções que só acontecerão também em 2021, 233 mil euros não têm que ver com qualquer valor relativo a regulamento de apoios e, portanto, sim, os valores que aqui se encontram em efetivos relativamente a 2020, nós podemos contar com 135 mil euros que apresenta relativamente a isenção das taxas à ocupação do espaço público, que na verdade não são, porque exatamente porque há um valor de 77 mil euros que é relativamente a 21 e, portanto, são só 58 mil euros e depois são só mais 41 mil euros a outro tipo de suportes publicitários e, portanto, nós, na verdade, não estamos a falar de valores muito significativos, tirando a água, como vos disse, são 1 euro por torriense e relativamente à isenção de pagamento de estacionamento à superfície. São 247 mil euros que aqui estão colocados que não existem, porque não iriam existir. A Câmara, de facto, face ao ano anterior, vai perder essa receita. Mas isto não é nenhum contributo para a comunidade. Como não é um contributo dizer que para as associações que vão isentar o pagamento de utilização de instalações desportivas por parte das associações desportivas. Isto é ridículo, porque elas não podem desenvolver a atividade. E vir dizer que há um impacto, que há uma ajuda financeira da Câmara Municipal à comunidade, que é dizer que isentam aquilo que não pode acontecer, eu acho que isto fica já num patamar que não é real. E, portanto, não queria deixar-vos aqui de dar esta nota sobre aquilo que são os montantes. As propostas do PSD e do PCP foram, portanto, todas negadas, votadas não, nesta reunião do PSD também. A questão que foi colocada foi relativamente àquilo que se passou às propostas do PSD. Não houve sequer votação. Porque nós propusemos e quiseram inventar que havia uma proposta A e uma proposta B. Quando qualquer pessoa, primeiro, perceba o mínimo de regras democráticas e, segundo, de regras legais, percebe que as nossas propostas, porque foi assim que apresentámos ao conjunto dos vereadores do Partido Socialista, eram propostas de alteração / aditamento. E como qualquer um das senhoras e dos senhores sabem, quando há propostas de alteração a uma proposta que está, são essas as propostas que são aprovadas ou rejeitadas, mas são votadas, para que possam ser ou não incorporadas. Seguramente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal poderia dar uma aula ao Sr. Presidente da Câmara, também não sei se ele gostaria de a ter. Já agora, em relação a um dos grandes focos aqui do nosso Conselho, do Conselho de Torres Vedras, refiro-me às empresas. Foi criada uma verba não utilizada pelo município, segundo nos foi dito aqui da parte da manhã,
é que vão ter acesso as PMEs, que dentro do tecido empresarial, os agentes económicos, neste Conselho representarão 2, 3 dezenas no Conselho. Dos cerca de 12 mil agentes económicos que lhes vai ser dito que existem por aqui por todos os verdes. Para todos os outros agentes económicos, qual é a vossa opinião? O que é que deveria acontecer? Se está alguma coisa que nós não tínhamos ainda percebido, preparado e inovado, ou o que é que deveria ser feito? Muito bem. A pergunta foi relativamente a um hipotético criação de um sistema de incentivos às empresas com fundos de Portugal 2020 que estavam feitos a projetos municipais não executados. Sei o mesmo ou menos qualquer um dos senhores. Porque não nos foi permitido sequer questionar sobre o que é este sistema de incentivos. Sendo que há uma coisa que parece real, é que não há nenhum impacto financeiro, porque se eram valores que estavam destinados a uma determinada despesa e vai estar a outra, há uma reafetação daquele valor, mas não há um impacto financeiro no sentido de haver perda. Não conseguimos perceber os seus destinatários, ouvimos que era para PMEs, não percebemos se é uma linha de crédito que está a ser pensada, não sequer percebemos se é a Câmara Municipal promotora, se tem a ver com este CIM, se tem a ver com, até se calhar com o Portugal 2020 e com o Centro, e não percebemos sequer, que acho que devíamos saber, quais é que são os projetos, e a questão foi colocada hoje de manhã, quais é que são os projetos que vão ser cancelados. É bom dizer que a pandemia não pode servir de desculpa para aquilo que não vai ser feito e que já não seria feito. O Parque de Jogos de Santa Cruz, que foi cancelado, o seu contrato, foi antes da pandemia. A biblioteca, que foi cancelada, foi antes da pandemia. Os dezenas de hotéis que estavam aí prometidos, que seguramente não serão feitos agora, não me recordo de um que esteja licenciado e, portanto, também não se fique com a ideia que aquilo que virá a seguir, que vai ser difícil, vai ser exigente, que sirva de desculpa para tudo. Agora, este meio milhão de euros, peço desculpa, também nós gostaríamos de perceber o que é que se passa, mas de facto, se na reunião de Câmara não nos foi permitido perguntar e os senhores também não ficaram esclarecidos com as perguntas, se calhar o problema não é só do receptor. Mas só uma questão, ou uma clarificação, acho que até o termo mais correto é uma constatação. Portanto, esse valor que está em causa, que é ligeiramente inferior a €500 mil, também tinha, e seria uma das questões que seria bom discutir nessa proposta, mais do que colocar como é uma A que conhecemos e uma B que conhecemos, e então cada um vota na A, ou vota na B, e não há mais discussão, porque todos sabemos muito bem. Tentámos refutar essa situação, não fomos atendidos, enfim. Mas relativamente a isso é uma questão complexa e acho que no fundo continua a ser mais uma mão cheia de nada, porque €500 mil para o tecido económico e empresarial que existe e perante o impacto negativo que está a sofrer, isto não chega a ser uma gota d'água no oceano. Ou seja, e também sinceramente não estou muito a perceber como é que vão reafetar projetos que teriam uma dotação financeira do Portugal 2020, se é dentro da mesma tipologia, são tipologias diversas e então isto acaba por ser uma boa aos pobres, que é mesmo assim, desculpem usar esta expressão. Portanto, não consigo perceber como é que isso pode ser operacionalizado. Sim, estamos a perceber. Mas para ter alguma vantagem ou alguma alavancagem económica e económico-social, ou seja, com impacto também na sociedade, terá que ser um pacote muito mais abrangente. Neste momento não tenho dados efetivos para dizer se terá que ser 50, 100 vezes maior do que o que está previsto para isso. Penso que não quero apelidá-lo muito, mas não parece que seja muito sério ou que seja uma questão que consiga suportar todo o tecido económico e, como disse há pouco, não chega a ser uma gota d'água no oceano. Deixa-me só dar-vos mais um exemplo. É dito como impacto financeiro. Eu acho que há dificuldade mesmo perceber o que é impacto financeiro, que é para o tal bolo dos 3,9 milhões de euros. É dito que vão assegurar o pagamento de 50% a 80% dos prestadores de serviços, designadamente de alimentação escolar e de apoio às atividades, às AECs, de enriquecimento curricular. Isso era um pagamento que era 100%. Aquilo que está dito é que vai ser pago entre 50% a 80%. Portanto, o impacto financeiro não é de mais gasto, é de menor despesa. Como também há menor despesa na educação ao nível de subtração de alguns eventos, designadamente ao oeste infantil,
como há nas escolas uma subtração de despesa ao nível da luz e do gás. Portanto, é bom que se diga que aquilo que é a expressão fidedigna relativamente a este projeto é que tentou-se primeiro chegar a um valor e depois colocar lá uns itens que têm razão de ser e outros não têm razão de ser, mas que no final do dia é pouco, é um passo, nós naturalmente partilhamos o passo, mas que é um passo muito insuficiente e aquilo que foi a nossa postura foi dar um contributo para que esse passo fosse mais robusto. Agora, aquilo que é preciso ser claro, para que as pessoas não vejam a fatura do mês que vem de água, a pensar que vão ter uma redução de 30% e até vão pagar mais. Vão pagar mais porque o euro por pessoa que vai ser reduzido não chega para o aumento e para a ultrapassagem do escalão, por exemplo. Mesmo não dispõe de dados suficientes, por exemplo, se você a propor em relação ao ensino empresarial um valor, o que é que seria aceitável? Deixa-me dizer isto. É preciso perceber. Essa é a questão da fase 1 e da fase 2. Ou seja, nesta primeira fase é importante dar respostas imediatas e fazer também ver junto do Governo, que é quem pode tomar decisões de maior fogo, aquelas que são as dificuldades e a análise e os relatórios daquilo que são as situações que já se vivem hoje. Quem está, naturalmente, com o processo executivo da Câmara Municipal tem esses dados que não nos disponibilizaram. Nós pedimos exatamente todos os dados possíveis relativamente aos efeitos desta pandemia, exatamente para poder dar esse contributo. Temos seguramente a certeza, ainda hoje, como vos disse, o FMI apresentou os dados relativamente à recessão prevista e ao desemprego, que a situação vai ser muito, muito difícil, porque é uma crise que vai ser financeira, económica, sanitária e global. E, portanto, não estamos a falar de um determinado sítio onde se possa fazer uma resposta localizada e, portanto, aí resolver as coisas. E, portanto, há dificuldades muito grandes, por isso é que queremos fazer isto em 2 fases. 3 fases foram precisas. Uma primeira fase, respostas imediatas, avaliar até ao final do semestre e, com isso, poder também apresentar propostas mais robustas, preferencialmente em conjunto e incentivando o Governo a poder também dar respostas mais robustas, que também e nós assumimos que é natural que se vejam ao longo das próximas semanas, nos próximos meses, que consigamos ter ainda mais a certeza do efeito. Como vos disse, para quem sempre votou contra a redução do IMI de 10%, ou seja, de 0,5, 0,4 para 0,36, vir apresentar em março ou abril uma proposta para 0,35, não que nós discordemos dela em termos conceituais, e depois ainda fazer aquele exemplo da pessoa que paga 600 para 75 euros, é esquecer-te tudo aquilo que disse antes, quando o VPT das casas aumentou e a taxa manteve-se e com isso duplicou na maior parte das pessoas o pagamento do IMI, e é não perceber que até novembro há um sem número de dados que virão e um sem número de respostas intermédias e finais que poderão ter que ser dadas. E por isso dissemos, este tipo de situações, decisões para 2021, é para confundir, vai contra aquilo que é a necessidade de clareza dos responsáveis políticos perante a população. Porque as pessoas vão ter a ideia, vão ter a sua fatura de água reduzida a 30%, vão ter a ideia que há um grande programa de quase 4 milhões de euros e vão ter a ideia que vão pagar menos IMI. Nem vão ter uma coisa, nem outra. E é preciso clareza e, de facto, a comunicação social, além dos spots que o Sr. Presidente da Câmara sugeriu, tem um papel fundamental de dissecar tudo da nossa parte, aquilo que é dito por nós, aquilo que é dito pelo poder no município, dissecar tudo o que é dito e poder validar, fundamentar, porque são leis de facto de informação fidedigno, que é fundamental e que é confiável perante os cidadãos. Já agora, da minha parte, queria fazer uma última pergunta, porque é a pergunta que quase todas as pessoas, e as pessoas normais, nós, somos todos, e nós, comunicação social, fazemos todos os dias. Passou-se para a fase em que são altamente aconselháveis, ou pelo menos aconselháveis, o uso de máscaras. Antes de vir para cá, hoje de manhã, fui tentar comprar uma máscara. Foi-me pedido o valor de 4,30€ por uma máscara que tem um período de validade de 4 horas, se não estou em erro. Isso deve acontecer com as outras pessoas também. Não há máscaras à venda. As que há estão a um preço exorbitante.
Qual é a vossa opinião, a opinião para quem nos está a ouvir, qual é a opinião da oposição na Câmara de Torres Vedras sobre o uso ou não de máscaras, a existência ou não de máscaras em Torres Vedras? Não sei se todos ouviram a questão, mas o Carlos que questionou deu o seu exemplo pessoal hoje de manhã de que adquiriu uma máscara por mais de 4 euros e qual é que era a nossa opinião relativamente ao uso de máscaras e qual é que seria o papel da Câmara Municipal. Uma nota prévia, essa máscara já é mais cara do que a poupança que poderia ter com a redução do SEMAS que a Câmara Municipal propôs. Portanto, acho que estamos a ver o que é que tem a ver com a ajuda para os cidadãos. Segunda nota, nós não, naturalmente, aquilo que pior que podemos fazer é falarmos sobre aquilo que não estamos habilitados para fazer. Quem deve dar informações sobre questões técnicas de saúde são as autoridades de saúde. Se as autoridades de saúde entendem agora, depois de um processo, também ele não muito claro, a nível mundial e a nível nacional, de que a utilização de máscaras vai ser fundamental e vai ser fundamental também ao nível do regresso para a atividade o mais normal possível, sendo que é uma nova normalidade, então aquilo que nós dissemos, propusemos, foi que, à semelhança do que é feito na Câmara de Mafra, foi feito na Câmara de Cascais, fosse adquirido pelo município o maior número de máscaras possível e que pudesse ser facultado aos cidadãos. Hoje em Mafra, todas as caixas de correio estão a ser distribuídas em todas as caixas de correio máscaras, para que os cidadãos possam, e quem estiver mais bem preparado a dar respostas imediatas, são aqueles que vão conseguir reverter melhor no futuro esta situação. E, portanto, mais do que dezenas de comunicados, conferências de imprensa, reuniões e antecipações de horas daquilo que o Governo vai dizer a seguir, era importante, de facto, soluções que possam ter impacto na vida das pessoas e que possam ter um impacto atual, mas preparando o futuro. Portanto, a nossa proposta foi exatamente poder adquirir o máximo de equipamentos de proteção individual possíveis. É possível, é feito. Não dizemos que é fácil para quem está tarde, quem veio tarde, e achamos um bocadinho estranho que acontece. O Presidente da Câmara teve o infortúnio que teve e teve aquelas semanas paradas, respeitamos perfeitamente, anuímos ao adiamento da reunião de Câmara, mas não podia ter havido uma suspensão, por exemplo, das reuniões da Proteção Civil, tiveram mais de 2 semanas sem ter lugar e só regressaram quando ele regressou. A Câmara Municipal está acima, e o município ainda muito mais, de qualquer um de nós e da nossa situação particular e pessoal. Não há heróis. Há um coletivo, há uma comunidade a que se tem que dar resposta. E há soluções alternativas que estão previstas, não só na lei como na vida, para que não estejamos dependentes de pessoas individualmente consideradas. E, portanto, se talvez tivesse havido uma resposta e uma preparação mais antecipada ao nível da aquisição de equipamentos de proteção individual, designadamente das máscaras, como fez Mafra, como fez Cascais, como fizeram outros municípios, independentemente da dificuldade que existe a nível global, hoje provavelmente poderíamos estar a fazer o mesmo que é feito na nossa vizinha Mafra, mas naturalmente não vale a pena chorar por leite derramado, é preciso, é para o futuro adquirir, portanto só por uma questão que eu devo dizer, se 83% estavam na nossa proposta, não estavam. Como vimos, eu não sei quais é que estavam, porque eles dizem que estavam iguais, mas não ter ponderado as outras é algo que me faz alguma confusão e só por partidarite é que isso foi feito, que é exatamente o contrário da nossa postura ao longo do último mês, é que até tínhamos bons e vários assuntos para colocar, e vamos colocá-los quando a nova normalidade existir, mas que naturalmente quisemos suspender também tudo que tinha a ver com alguma disputa política local, para que pudéssemos também dar aqui o nosso contributo positivo ao combate a este surto do Covid-19. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. E foi a posição dos vereadores do PST, a oposição na Câmara Municipal de Torres Vedras, sobre a última reunião de Câmara que abordou basicamente o tema Covid-19 e medidas a tomar para o Concelho de Torres Vedras. Por nós foi um prazer. Até sempre. Boa tarde. Se quiserem partilhar, estejam à vontade. Nós agradecemos.
Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.